Olá, e no passo a passo de hoje iremos fazer essa mini mochilinha Iris. Fiz nessas medidas para a minha sobrinha Iris, né, que atualmente está com 1 ano e 3 meses. Então, é uma mini mochilinha. Aqui é a parte da lateral, ó, como é que fica. Aqui é a parte da frente, canal do zíper. Aqui embaixo, o fole. E aqui a lateral, né, onde tem esse triângulo com aqui a alça, certo? Aqui a parte das costas. Aqui na parte das costas é opcional a questão do bolso. Ó, aqui é para fazer o ajuste, né, na questão do tamanho. E aqui a alcinha de mão. Vou começar aqui pelo canal do zíper. Então, eu vou precisar do meu zíper, tecido principal e forro. Eu sempre deixo o forro mais largo do que o meu principal, mas você pode deixar do mesmo tamanho, conforme queira, conforme o hábito que tem aí, ok? Então, o meu zíper, eu sempre deixo ele maior do que o meu canal do zíper, certo? Então, o nosso zíper, ele tem a cremalheira, que é essa parte grossinha aqui, é os dentinhos, e de um lado, a parte do zíper, né, do nylon, e nessa outra parte aqui também. Então, a cremalheira fica no meio. Vou pegar aqui o meu lado direito, que é o lado que tem a cremalheira, com o lado direito do meu principal. Direito com direito. Coloquei assim e vou passar uma costura de segurança aqui na borda, com o ponto maior da minha máquina, porque é uma costura de segurança, que eu estou utilizando a minha máquina doméstica na parte de cima, linha de nylon 60, que é essa do cone amarelo. Na parte da bobina, estou utilizando linha de poliéster, tá? Que é aquela linha que se costura roupa. Nessa parte aqui, quando estiver costurando o zíper, dá uma leve tensionada, né? Puxar ele um pouquinho, porque senão depois ele vai ficar meio que ondulado. Quando a gente deixa retinho assim, ele sem esticar, dá para se perceber que ele fica um pouquinho ondulado. Então, a gente dá essa leve tensionada, que é para depois que o canal do zíper estiver pronto, não ficar dessa forma. Então, eu tensiono ele um pouquinho e costuro. Aí tá costurado, tá? Direito com direito, vai ser uma costura na borda, ok? E agora é a vez do forro. E o forro aqui eu vou colocar ele nesse lado aqui, né? Que eu passei a primeira costura, conforme aí vocês já sabem, ok? Se quiser pode clipar, passar um alfinete. Ele vai ficar assim, direito, meu zíper, direito. Quando eu dobrar ele assim, ele vai ficar direito do meu forro com direito do meu principal. E o zíper vai ficar aqui no meio, feito um sanduíche, tá? Então, sempre direito com direito. Direito do meu zíper com o direito do meu principal. Direito do meu forro com o direito do meu principal. E agora eu vou passar uma costura. Essa costura que eu vou passar agora já é mais próxima do meu zíper, porque o zíper, ele tem um limite até onde pode ser costurado. Eu vou marcar aqui com giz, porque se passar, ó, até onde pode ser costurado, aqui a borda para dentro. Então, ele tem uma marcaçãozinha até o limite que podemos costurar. Se costurarmos mais para dentro, próximo do dentinho, quando for na hora de colocar o cursor, abrir e fechar, vai ficar emperrando e não vai dar certo. Então, coloca aqui e passa a costura para prender. Sempre retrocesso no início, retrocesso no final. Você pode estar utilizando o calcador de zíper, ou se você tiver numa máquina doméstica, mover a sua agulha. Aqui a minha é uma cinja facilita, então a agulha vem centralizada e ela pode mover do meio para a esquerda ou do meio para a direita, ok? Então aqui, para eu costurar o mais próximo do meu zíper, eu vou mover aqui a minha agulha para o lado esquerdo, tá? E aí eu vou costurar. Aproveito e já tiro todo o excesso de linha, certo? E agora vai ser a hora que vamos rebater a nossa costura. Aqui foi feito a costura. Essa primeira costurinha foi a costura de segurança, que foi para prender o zíper no meu principal. E essa costura mais abaixo é a costura final, que prendeu o sanduíche, né? Que foi o principal, o zíper e o forro, tá? Se você tiver habilidade e já faz, você pode colocar para passar uma costura só, ok? Ajeita direitinho o zíper em cima do principal, coloca o forro, vai segurando certinho e passa uma única costura, ok? Aí agora, vamos ajeitar aqui agora para passar a costura de pés ponto. A costura de pés ponto é aquela costura que vai ficar aparente aqui, tá? Aqui você pode estar utilizando ponto 3,5, você vê aí se gosta do tamanho, para não ficar muito grande também, como é tecido, né? Não precisa de um ponto muito grande. Então, eu vou ajeitar aqui, vou passar uma costura de pés ponto e depois eu vou vir e aqui também, para não ficar abrindo essa parte, tá? Se você quiser fazer a sua bolsa com matelaçado, com quilt, você faz também. Sempre retrocesso no início, retrocesso no final. Puxo bem aqui a parte de baixo, que é o meu forro. Acerto bem aqui na parte de cima e vou passar a costura. Segura bem direitinho aí, qualquer coisa, alfineta e passa a costura, tá? Passar a costura em toda a volta para ficar tudo presinho. Fiz de um lado, ficou assim, ó. E agora, fazer essa outra parte
do nosso zíper, tá? Da mesma forma. Vou abrir aqui, vou pegar o meu principal, vou colocar, passar uma costura de segurança na borda, ó, cremalheira para cima. O meu principal aqui vai ficar direito, com o direito do meu zíper. E aqui na parte de baixo, vou vir com o meu forro e vou colocar, certo? Que é para ficar depois assim, ó, direito com direito. Aqui o forro vai ficar na parte de baixo e depois que tiver costurado, o principal ficar assim na parte de cima, ok? Então, da mesma forma que eu fiz nesse lado, eu vou fazer nesse outro lado e o nosso canal do zíper vai estar pronto. Feito, ele ficou assim o nosso canal do zíper, certo? Agora, você vai conferir para ver se ficou da medida certinho. Caso não fique da medida certa, aí você vai fazer o quê? Aqui no meio da cremalheira, por um lado, você mede, e do meio da cremalheira do outro, você mede, que é para dar a medida certinho. Aí passa uma costura e depois refila o restante, tá? Corta o excesso. Aí, contando aqui do meio da cremalheira para a borda, do meio da cremalheira para a borda, aí vai estar a medida certinho. Tanto que ficar de um lado, vai ficar do outro, medindo dessa forma, tá? Aí o nosso canal do zíper aqui tá pronto, agora é colocar o cursor. Eu esqueci de falar, a agulha que eu estou utilizando é a número 14, ok? Mas na parte que ficar mais grossinha, você pode estar utilizando a 16, caso tenha um pouco de dificuldade, certo? Então, o nosso canal do zíper aqui tá pronto. Colocado o cursor vai ficar assim. Aqui eu coloquei 2 cursores, tá? Como o meu canal de zíper, ele é grande, eu optei em colocar 2 cursores. Esse daqui é aquele cursor simples, se você quiser enfeitar, você enfeita, ou pode colocar um outro cursor conforme queira. O ruim de trabalhar com jeans é a questão que fica desfiando nas bordas, mas aí você pode estar utilizando aquelas tesouras, ó, de picote, tá? Passa e aí não vai desfiar, feito desfia assim. Aqui é a parte de trás, tá? Cortada no tamanho certinho. Aqui eu aproveitei, ó, o bolsinho, mas aí você pode fazer conforme queira. Vai ter a alcinha das costas, que vai regular, a alcinha de mão e aqui a partezinha que vai pegar, ó. Eu já deixei uma aqui pronto, ok? E vou mostrar como foi que eu fiz. Essa parte aqui da alça, eu cortei, tá? Passei, aqui é a meia argola, a parte que é arredondada eu deixei aqui pra dentro, e a parte que é reta, pra quando eu for passar a alça, ela ficar aqui na parte de cima, tá? Porque eu tô sem quadro, então eu peguei e fiz assim, porque o ideal, a meia argola é pra se utilizar com mosquetão. Mas como nessa alça aqui eu vou fazer sem mosquetão, então eu peguei essa meia argola. Então a parte que é arredondada ficou aqui, e essa parte que é reta é por onde eu vou colocar a alça depois, tá? Aí vai ficar assim, certo? Mas você pode estar utilizando um quadro aí, normal. Aí aqui para ficar presinho, eu vim passei uma costura, ó, de um lado, reto, desci, feito uma costura U, tá? Aí ficou assim presinho. Aí essa parte aqui, ó, é onde vai a meia argola ou o quadro, ok? Se você tiver muito reguladores dessa parte que tem esse ferrinho que ele se move, você pode estar tirando essa partezinha aqui com cuidado para não arranhar e servir como quadro, tá? Aí como eu tenho pouco também, aí não deu para mim fazer aqui. Mas você pode estar fazendo isso, essa parte, ó, que ela se movimenta, você vem com um alicatezinho com cuidado e tira, tá? Aí ela vai servir como um quadro. Já fiz essa parte. Aí tem agora essa parte aqui de baixo, tá? Que é pra depois ela ficar, deixa eu ver se eu consigo mostrar, que ela vai ficar assim, ó. Ok? Eu poderia só pegar essa partezinha aqui, colocar aqui e costurar. Mas essa alça que eu tô utilizando é alça de nylon simples, tá? Então, sempre lembre de selar, porque ela desfia muito. Aí aqui eu optei para fazer dessa forma, tá? Para ficar com esse triângulozinho. Então, você pode estar fazendo dessa forma, fica mais econômico, leva menos tempo. Coloca aqui, dá uma inclinadinha, costura. Ou você pode fazer dessa forma. Para fazer dessa forma, primeiro você faz assim, vai pegar o seu quadrado e vai girar ele um pouquinho e pegar uma borda para tocar outra borda. Certifica que vai estar batendo tudo certinho. Certificou, ó, um quadrado. Vou pegar uma borda para bater na outra borda, que ele vai ficar um triângulo. Certifica que tá tudo certinho. E vem com sua tesoura e corta.
Você pode cortar assim ou pode marcar e depois recortar, conforme queira, ok? E vai ficar assim, 2 triângulos, direito com direito, e vou vir com essa parte e vou anexar aqui. Sendo que na hora que eu for anexar, esse meu triângulo, ele vai ter essa parte maior, tá? Nessa parte maior é por onde eu vou colocar essa parte aqui que tá com a minha argola ou o meu quadro, certo? E vou colocar em uma dessas partes. Ó, ele vai estar assim. Essas duas partes aqui, ó, sobe e desce, é onde eu vou costurar. Essa parte aqui maior, eu vou deixar aberta. Então, eu vou vir aqui, ó, em um dos lados, ou nessa que sobe, ou nessa que desce, e vou colocar. E vai ficar assim, ó. Sendo que quando eu colocar aqui, eu tenho que certificar que, como eu já fiz esse daqui, é a questão do tamanho aqui, tá? Pra ficar tudo do mesmo tamanho. Então, ó, tá aqui o meu triângulo. Em uma dessas partes, na que sobe ou na que desce, eu vou colocar a parte da minha argola ou do quadro pra baixo, ó, tá vendo? Pra baixo, vai ficar assim. E aqui eu vou dar uma inclinada, ó. Aí aqui tem que ficar o espaço, que é por onde eu vou passar a costura, tá? Ele vai ficar assim, aí eu já posso vir aqui e passar uma costura, ou vir aqui com a parte do outro lado, né? Colocar aqui, ó. Centralizo tudo bonitinho, porque tá cortado do mesmo tamanho, então tem que segurar certinho aí. Ele vai ficar assim, tá? Ó, o triângulo sobe, desceu. Nessa parte aqui que é maior, ela vai ficar aberta. Então, eu vou pegar a costura aqui, um pezinho de máquina, vou subir, vou descer. Retrocesso no início, retrocesso no final. E aqui na parte da alça também dá um retrocesso, tá? Quando for costurar, empurra a questão aqui pra não bater na ferragem, tá? Então, eu vou passar uma costura. Costurei, ó, ficou assim, tá vendo? Tanto de um lado quanto do outro, ó. Retrocesso, subi, dei um retrocesso aqui. E vim pra essa outra parte e desci. Na parte da alça aqui, dei um retrocesso. Aqui na parte de baixo, ficou aberto. Se você quiser conferir para ver que essa parte aqui, ó, vai estar igual, você vem com essa daqui, que já tá pronta, né, no meu caso, vou desvirar e verificar se tá uma batendo com a outra, tá? Se tiver tudo certinho, aí costura. Essa partezinha aqui, ó, do triângulo, tá vendo? Eu venho aqui com a tesoura e dou um cortezinho só para tirar o excesso para não ficar acumulando na hora de desvirar, que for passar a costura. Aí aqui eu ajeito com a unha mesmo, você pode vir com um vincador, só não com a tesoura, tá? E vai ficar assim, ó. Ok? Ele vai ficar assim. Aqui tem a questão do triângulo, aqui a alça, aqui a minha argola ou quadro. E desse outro lado, a mesma coisa, tá? Essa parte que é aberta, ela vai ficar rente aqui. Aqui a minha alça, aqui a minha argola ou quadro. Antes de costurar, eu vou ver aqui se tá tudo certinho. Na parte que tiver mais grossinha, você passa o dedo, vai sentir. Aí você vem com o martelo e bate, porque assim vai tirar o volume. Então, pega o martelinho, tuf, 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 martela, tudinho certinho, ok? Aí aqui, pode estar costurando na 3,5, 4, você vê aí a questão do tamanho do ponto da sua máquina, tá? Faz uma costura, tanto de um lado quanto do outro. Costurado vai ficar assim. Aí você vai ver que vai ter esse excesso aqui que ficou, porque a gente desvirou e tal. Aí você vem e corta. A parte da alça, sempre que cortar, você passa o isqueiro para selar, tá? A parte azul do isqueiro. Então, vai ficar assim, ó. De um lado e aqui pro outro. Vê se aqui, ó, tá batendo certinho, tanto de um lado quanto do outro. Alça. Então, eu vou pegar a minha alça aqui, eu marquei já o meio, então eu vou deixar mais ou menos um dedinho para cada lado, vou colocar a alça, tá? Coloco um clipe aqui. Aí aqui eu vou fazer o quê? Ó, aqui a parte de cima, prendi a minha alça com clips. E aqui tá o restante da alça, certo? Vou vir aqui, ó, ver se ela tá retinha, ok? Nessa outra ponta, vou vir aqui e vou pegar a parte de baixo, ó. Aqui tá o meu quadro. E eu vou vir pela parte de baixo. A parte de baixo é essa, onde, no caso aqui, ó, essa parte do meio, ela é virada assim. Aqui ela vem toda lisa, mas aqui na parte de trás, dá pra ver, ó, que vem e gira pra dentro essa parte aqui, tá vendo? Então, eu vou vir aqui, ó, parte de baixo, subo, aí aqui tá a minha parte do meio, que ela movimenta. Então, eu pego ela, subo um pouquinho pra cima, pra perto da alça, e vou descer pelo esse outro lado. Ok?
de novo, meu regulador. Vou vir pela parte de baixo, lado do avesso. Pego a minha alça, ela certinha, coloco. Coloquei essa minha parte do meio aqui, ó. Subo pra perto da alça. Subi, ó. Tá embaixo, subi pra perto da alça. E vou vir aqui e vou passar. E vai ficar assim. Passei, cobri o meu ferrinho, tá vendo? E aqui na parte de baixo, o ferrinho vai estar aparecendo, a parte do meio, ok? Ó, a minha alça vai vir lisa, retinha. Então, eu vou pegar a parte de baixo, subir, passar por cima do ferro, aquela parte do meio, e descer. Aí, a parte de trás vai ficar assim. E agora, com a alça, né, a ponta, a alça estando reta, aqui vai estar minha meia argola, o meu quadro. Vou passar por ela, ó, de cima, aqui é a parte de cima. Vou passar de cima pra baixo, tá? Assim vai ficar a parte de baixo, ó, parte de baixo a minha alça solta. E assim a parte de cima. Vou subir aqui um pouquinho o meu regulador. E vai ficar assim, tá? Parte de baixo, ó. Aí, agora aqui na parte do regulador, vou pegar essa minha alça que eu passei naquela hora. Subir ela, pra deixar espaço aqui na parte de baixo, tá? Aí, eu vou vir aqui com a minha alça. Vou passar de um lado, ó, encostado. Não tem essa minha alça que ela vem de cima, ó. Minha alça, que eu clipei aqui, ela vai vir de cima. Eu vou vir com essa minha ponta e passar perto dela. Passei perto dela. Vou fazer uma curvinha aqui, ó. Uma curvinha. Pra passar nesse outro lado, tá? Então, aqui eu sempre, ó, movimento a questão da parte do meio. E vai ficar assim, certo, ó? Não dá pra perceber muito bem, mas eu acho que deu pra entender. Aí, aqui vai ficar assim, ó. Aí, essa parte aqui que acabamos de passar, eu vou dobrar a ponta dela pra dentro, ok? E vou grudar nessa partezinha aqui de baixo, ó, não tem? Grudei ela. E aqui eu coloco um clips ou um alfinete. E vou passar uma costura, certo? E agora, depois que eu passei uma costura, vai ficar presinha assim, ó. Assim vai ser a parte de baixo. Ela dobradinha, ó. Encostada nessa outra. Vai ficar assim, ok? Ó, venho daqui de cima. Passei aqui por dentro. Passei aqui de cima para baixo da minha argola. Vim. Passei pela parte do meio do ferrinho que movimenta dentro do regulador. E ela vai ficar assim, tá? Você pode fazer conforme de costume. E agora eu vou passar uma costura aqui, que é pra ficar presinha, ok? Costurada, ó, presinha aqui. Passei uma costura embaixo, uma costura em cima, tá? Lembrando sempre que as linhas de nylon é selar com isqueiro, ok? Então, a minha alça prontinha ficou assim, ó. Aqui o regulador. E ela presinha aqui na parte de cima, tá? Ó, a minha alça. Fizemos isso de um lado e agora vamos fazer isso do outro lado também, da mesma forma. Vou deixar um espaçozinho. Aqui tá marcado o meio, então vou deixar do meio pra cá um espaço. Venho com clips e vou fazer a mesma coisa. Vou passar uma costura. Antes de eu passar uma costura, eu vou vir aqui, ó, e vou conferir se essa parte aqui que eu dobrei vai estar igual a essa daqui que eu acabei de dobrar. Se tiver igualzinho as duas, vou e passo a costura. Se não tiver, eu venho, tiro o meu alfinete, mexo aqui pra alinhar e ficar tudo certinho, que é pra depois que a alça estiver pronta, que eu vim aqui, ó, os meus reguladores bater certinho, tá? Então, eu vou e passo a costura. E agora, eu vou colocar a minha alça de mão, ok? Selei de um lado, selei do outro. Aqui tá o meu meio marcado. Então, eu vou vir aqui, ó, pegar qualquer lado, né? Mas se tiver lado direito, vai ver se você coloca direito com direito. Eu vou deixar bem próximo essa minha marcação, ok? Deixei bem próximo, clipei. A minha alça, ela vai vir reta. Continua reta, eu só vou virar, ó,
reta. Deixa eu ver se por esse ângulo dá pra ver melhor. Vai vir reta a minha alça de mão. Quando chegar aqui, eu só vou, ó, virar. Mas esse virar dela não é pra ela ficar troncha não, viu? Ela vai ficar certinha, ó. A alça. Certinho aqui. E aqui ela vai ficar assim, tá? Ó. Ela vai vir reta, tá vendo? Reta. Ó. Ok? Se você quiser fazer a alça menor, você também pode. E aqui eu vou passar uma costura e dar retrocesso. A minha alça de mão. A minha alça de mão. A alça de mão, ela ficou por cima, tá vendo? Da minha alça de ombro, ok? Aí agora aqui na lateral eu vou passar uma costura e nessa outra lateral também passar uma costura. Aqui eu prendo com clips e já vou aproveitar, já que eu vou passar essa costura aqui, para colocar o meu forro e costurar também, tá? Medir, ó, aqui na parte de baixo, se vai estar igual, tanto de um lado quanto do outro, tá? Na parte do forro, se você quiser colocar bolso, você também coloca, tá? Aqui eu cortei o meu forro maior, mas você pode cortar do mesmo tamanho conforme queira. E vou colocar avesso com avesso, tá? Avesso com avesso. E agora eu vou passar uma costura aqui. Veja se tá tudo certinho, centralizo. E vou passar uma costura em toda a volta, uma costura de segurança com ponto maior. Em algumas partes, qualquer coisa, você faz um retrocesso. E aí, a minha parte de trás vai estar pronta. Coloquei avesso com avesso, vou passar uma costura, depois vou tirar o excesso que vai ficar, ok? E a minha parte de trás vai estar, ó, certo. Cortada, ó. Ficou assim, tá vendo? A bolsinha, ó, costurada, dá um retrocesso nessa parte, um retrocesso também aqui nessa outra parte. Ela vai ficar assim, tá, ó, soltinha. Só é pra costurar aqui na borda, ok? Que essa parte, ó, fica soltinha. Assim é a alça, tá vendo? Pra criança, se for adulto, tem que colocar a alça maior. E aqui ficou a parte do forro. E aqui na parte do forro, você pode colocar um bolsinho, se você quiser. Vamos agora pra laterais, né? Ó, ela tem esse formato, mas aí quando a gente for cortar, tem que ficar atento a quê? Como é lateral, eu tenho que cortar de modo espelhado, tá? Então, de um lado, aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui ela tá lisa e aqui tá estampada. Aqui eu pego as minhas caixas de aveia, tá? Para fazer meus moldes também. Então, vamos lá. Quando eu for cortar de um lado, eu vou colocar um exemplo aqui, esse meu lado liso. Cortei, desenhei aqui meu molde e vou cortar ele 2 vezes. Uma pro principal e uma pro forro, certo? Cortei dessa forma, com o meu lado aqui, ó, pra baixo, tá vendo? Aí agora eu vou vir e vou virar. Essa parte aqui, ó, que tá estampada da minha aveia, eu vou vir e vou virar, tá? Isso significa espelhado, tá? Tava desse lado liso, tava assim, desenhei, cortei. Aí agora eu vou vir aqui e vou colocar o meu lado estampado, ó, virei, espelhei o meu molde. Vim aqui, ó, desenhei e cortar 2 vezes, uma no principal e uma no forro, tá? Que aqui o nosso, a nossa frente, ó, aqui a nossa frente, ela vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Então, ela de um lado vai ficar assim. Aí eu tenho que vir e colocar ela nesse outro lado. Quando eu coloco ela nesse outro lado, ó, aí vai ficar um lado, tá vendo? Liso. E quando eu venho pra esse outro lado, estampado, tá? Então, eu tenho que espelhar. Então, de um lado aqui eu já fiz, tá aqui o meu principal e desse outro lado tá o meu forro. Aqui eu passei, dá pra ver, tá vendo a questão da marca da caneta? E eu vim e passei a tesoura de picote pra ficar assim, pra não ficar desfiando. Então, de um lado eu já fiz, ok? E agora eu vou vir e vou fazer do outro lado, ok? Vou espelhar. Aí aqui, ó, eu já desenhei, já passei a caneta, tá vendo? Parte arredondada. E aqui também vai ter a parte arredondada. Quando eu costurar agora e recortar, vai ficar arredondado com arredondado, que é para quando eu deixar ele em pezinho, ele ficar dessa forma, tá? Essa parte da frente da nossa peça vai ser costurada aqui, ó. Vai vir aqui fazer esse arredondado, ok? Então, uma parte já está pronta, ó, o arredondado para esse lado. E aqui eu vou fazer agora, eu vou pegar o meu forro, vou colocar avesso com avesso e vou passar uma costura. Eu fiz o meu molde, tá aqui, ó, fiz o meu molde. Aí eu passei a caneta fantasma, né, que ela apaga com calor.
Aí, agora, eu vou vir aqui e vou passar a costura. Eu vou passar uns 2 milímetros, mais ou menos, pra dentro, pra cortar aqui próximo à marcação que eu fiz, ok? Então, eu vou passar a costura aqui, formando o desenho e volto. Ó, costurei. Vendo a marcação da minha caneta, eu passei a tesoura de picote, ok? Então, ó, essa parte já estava pronta e eu acabei de fazer essa agora. Então, tá espelhado, ó. Parte pra dentro, parte pra dentro. Vai ficar assim, ó. Essa é a minha parte da frente, tá? É um retângulo, a parte arredondada fica pra cima. E aqui, ó, as minhas duas laterais, ok? Então, uma lateral com a parte arredondada de um lado e a outra lateral, ó, com a parte arredondada do outro lado, tá? Essa parte que é arredondada na parte reta, ok? Vai ficar assim. Agora eu vou colocar avesso do meu principal com avesso do meu forro e vou passar uma costura em toda a volta. E depois que eu passar a costura em toda a volta, vou refilar aqui, ó, o meu forro, deixei maior, passei uma costura em toda a volta e agora eu vou refilar. Aí vai ficar presinho, tá? Quando eu refilar, ficou assim, tá? Aqui tá o meu forro e aqui é o meu principal. Você pode estar utilizando uma entretela de roupa para ficar mais encorpado. Você pode estar utilizando um termocolante, né? Pode utilizar aí conforme você queira, fazer um matelassado, um quilt, tá? O desenho, o bordado, conforme queira. Aí aqui a minha parte da frente, a parte arredondada fica para cima e essa parte reta fica para baixo, ok? Então, de um lado vai estar aqui a parte arredondada, do outro lado a mesma forma, a parte arredondada. É assim que vai ficar a parte da frente, tá? Então, agora o que é que eu vou fazer? Ó, direito com meu direito, direito com meu direito. Pegar aqui, ó, vou virar. Virei assim, direito com direito. Aí eu vou marcar, né, o meio aqui, ó. Ponta com ponta. Vou ver onde é que é meu meio. Marco com giz. Fiz a marcação aqui, ó, com giz, tá vendo? Meu meio. Fiz assim, ó. Essa ponta com essa ponta, juntei. Juntei ponta com ponta, vi aqui onde é que era o meio, marquei com giz. Aí aqui já tá marcado o meu meio também, que eu vim aqui, ó, com essa parte maior, com essa outra e marquei. Então, você vai marcar sempre os meios, tá? Ó, essa borda aqui com essa outra borda, vê onde é que vai ficar e marca, tanto de um lado quanto do outro. E aqui eu vou anexar meio com meio, vou colocar um clips ou alfinete e posso vir do meio e vou aqui, ó, arredondando até finalizar aqui, ou posso pegar direto, deixar rente aqui, ó, costuro, aprumo, vou rotacionando para ir fazendo, ó, o desenho da minha lateral, tá? Até chegar aqui, ó, essa borda com essa outra que vai estar pronta, ok? Então, eu vou passar a costura e depois que eu passar a costura, eu passo o viés, tá? Se você quiser colocar um vivo para dar uma estruturada a mais, você coloca o vivo. Deixa uns 2 centímetros aqui da borda para dentro, começa a colocar o vivo. E aqui na parte de baixo, deixa 2 centímetros também sem colocar. E faz isso também nessa outra lateral. Marca da mesma forma, tá? 2 centímetros, coloca o vivo, 2 centímetros. O acabamento aqui pra fora, pra ficar bonito, tá? Aí, depois que colocar o vivo, é que vem com essa parte, tá? Marquei o meio, ó. Meio com meio. E aí, eu vejo como é que eu quero. Se eu costuro do meio pra cá, rotacionando, ou se eu pego direto, porque vai bater certinho, tá? Venho costurando e aqui eu vou girando, girando, até quando terminar. Quando terminar, eu coloco o viés. Vai ficar parecendo um barquinho, tá vendo, ó? Costurado, essa é a parte de dentro. Aí agora falta colocar o viés. Aí essa vai ser a parte de fora. Quando a gente desvirar aqui, ó, ajeita todos os cantinhos. Aí vai ficar assim. Aqui é a parte de baixo, aí vem o arredondado. E aqui a parte de cima, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, a parte de cima aqui. Aí falta o viés ainda, vai ficar, ó, vem e faz o arredondado. Então, assim vai ficar reto. Se você quiser, faz um detalhe e tal. E aqui a minha lateral. Agora, é colocar o viés. Estou utilizando o viés de Boneon, mas você pode estar utilizando o viés de destaque, né? Viés Cinderela, aquele viés que compramos pronto. Só não de gorgurão, porque como tem curva, não vai ficar muito legal. Mas mesmo assim, se você quiser utilizar, você utiliza. Como vai ficar na parte de dentro, né? Vai fazendo aí com calma para ficar com o acabamento melhor possível. Então, aqui eu coloquei o meu viés, ajeitei direitinho, firmei com o meu dedo e vou passar uma costura. Qualquer coisa você clipa para ficar segurado e vai costurando, tá? Que eu vou estar utilizando um pezinho do calcador. Sempre deixando a agulha na parte de dentro, ó. Levanto aqui o meu calcador e vou ajeitando aqui, ó, tá? Pra apoiar melhor, ok? Agulha na parte de dentro
Vou virando, ó. Ajeitando aqui, parte de baixo, parte de cima. E vai ficar assim, ó, com o acabamento. Tá vendo? O viés, ó. Acabamento aqui com o viés. Parte de cima, parte das costas, que eu tô utilizando linha azul marinho, tá? Então, tanto em cima quanto embaixo. O viés bom leão também é bom selar, ó, porque ele desfia, tá? Então, passa o isqueiro aí. Fiz isso do lado, já tá todo acabadinho, tá? Ó, aqui, ó, costurado. E agora eu vou fazer desse outro lado, tá? Então, um lado aqui tá pronto, ó. Coloco de frente pra mim e venho aqui, ó, com essa outra parte, que é arredondada. E vou fazer a mesma coisa, direito com o meu direito. A parte arredondada vai ser costurada nessa parte reta, tá? Então, vou colocar aqui e vou passar a costura e depois o viés também, pra ficar assim dessa forma. Coloquei, passo a costura. Parei a agulha dentro, virei. Costuro, deixo a agulha dentro, giro. 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 E assim vou fazendo, tá? Até chegar aqui na parte de cima. Fez isso, aí vem com o viés e faz o acabamento. Se você quiser, você pode vir aqui, ó, clipa tudo, tá vendo? E vai ficar presinho. Aí você vai se sentir mais segura, então tá tudo clipadinho. Então você pode fazer como eu fiz, indo direto, ou você pode vir fazer dessa forma aqui, ó, clipar, tá? O importante é fazer. Vai com calma que vai bater tudo certo. Agora vamos desvirar. Aqui é a parte de baixo, ó, que foi costurada, tá vendo? E aqui é a parte de cima. Como foi que ficou? Ó. Aí agora a gente coloca a lateral, sai empurrando, vai acertando os cantos, tudo bonitinho. Empurra com calma. E vai ficar assim, ó. Ajeita pra ficar tudo bem alinhadinho, bem arredondado, né? Ó. Tanto de um lado quanto no outro, tá? Aí depois aqui, essa parte do viés aqui, você tomba pro lado da lateral e vai passar uma costura, tá? Quando passar essa costura, vai formar aqui deixa eu ver se dá pra ver, o arredondado, tá vendo? Então, passa uma costura aqui em cima, passa uma costura aqui embaixo, tá? A parte do viés tomba pro lado da lateral, tá? Eu faço assim. Aí vai ficar assim, ó. Aqui também pro lado da lateral e aqui também pro lado da lateral. Aí vai ficar assim, nossa parte da frente, ok? A nossa parte das costas. O nosso canal do zíper já está pronto. E agora é colocar o nosso fole, tá? Então, eu vou colocar aqui direito, com o meu direito, vou colocar e vou passar uma costura com um pezinho de máquina e depois eu vou marcar aqui, ó, marca logo, tá? Aqui da borda pra dentro, 1 centímetro e faz a marcação, que é a costura final, eu tô utilizando a margem de 1 centímetro, certo? Aqui tá a marcação de 1 centímetro, que é a costura final. A primeira costura eu vou encostar aqui, direito do meu principal, com direito aqui do meu fole, certo? E vou passar uma costura com o pezinho de máquina. Passei a costura com o pezinho de máquina, vou vir com o meu forro e vou colocar desse outro lado. Vai ficar assim, forro com forro e aqui principal com principal. Aí nessa última costura aqui, onde vai ter esse sanduíche, é que eu vou costurar aqui na de baixo, tá? Então, eu vou passar a costura aqui com o pezinho da máquina e depois com o forro. Passei a primeira costura, conforme eu falei, tá vendo? E na marcação que eu fiz 1 centímetro, eu costurei em cima. Nessa costura de 1 centímetro foi quando eu fiz a junção, né, o sanduíche, entre o meu principal, o meu canal do zíper e o meu fole. Aí tem essa costura de baixo, que foi da margem pra dentro 1 centímetro, tá? Aqui você corta o excesso do zíper, pode deixar um pouquinho, conforme queira, tenha hábito aí, e sela, tá? Aqui. Aí agora, vira aqui, de um lado vai ficar assim, o meu canal do zíper, meu fole. Aqui nessa junção, antes de você fazer qualquer coisa, você pode colocar um puxadorzinho, um puxador pra, na hora de abrir e fechar, facilitar, você pode pegar aí uns 7 centímetros mais ou menos, de 2 de largura, e costura no canal do zíper e depois vem com o fole. Aí vai ficar assim, ó, se você quiser, né? Aqui também, qualquer coisa, você vem com o martelo, tuf, 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 e para diminuir o excesso, né, assim, das camadas e passa uma costura, tá? Aqui é uma costura de pesponto, pode aumentar o tamanho. Coloca a linha aqui para trás, retrocesso no início e retrocesso no final. Eu cortei um pouquinho ele maior, tá vendo que tá passando? Depois, na costura final que eu vou fazer aqui para prender tanto o principal no forro, após costurar eu venho e tiro o excesso. Então, ficou assim. Aqui você pode vir
e fazer da mesma forma, direito com meu direito, aqui. Na parte aqui do fole, da borda pra dentro, marca 1 centímetro, faz aquela linha. Então, eu vou vir aqui, ó, direito do meu fole, com direito do meu canal do zíper. Vou colocar aqui, deixar rente, e vou passar uma costura com um pezinho de máquina. Depois que eu vim com o meu forro, aqui na parte de trás, deixo tudo centralizado, aí é que eu venho e passo a costura, tá? Se você tiver inseguro, tal, aí dizer, será que as medidas vai bater? Você pode fazer da seguinte forma, deixa seu fole maior, aí deixa o fole maior, alguns centímetros maior, e faz a conferência, tá? Venho aqui, ó, vou marcar mais ou menos o meio, e vou pegar aqui na parte de trás, e vou colocar, e vou clipar. Vou clipar toda a volta. Aqui eu vou estar distribuindo o meu fole e o canal do zíper de um lado do outro até se encontrar. Aqui não precisa colocar meio com meio, não, porque isso é para conferir. Então, aqui, ó, continuo, borda com borda, tá? E na parte aqui do meu fole eu já marquei da borda para dentro 1 centímetro, que vai ser a costura final, certo? Então, aqui, ó, quando eu chegar, então eu vou deixar aqui próximo, ó, a marcação que eu fiz de 1 centímetro. E aqui, ó, a parte do canal do zíper, tá vendo? Vai dar certinho. Aí, o que é que acontece aqui? Aqui eu vou passar uma costura, deixa eu colocar mais pra cá. Aqui eu vou passar uma costura com um pezinho de máquina pra unir o meu canal do zíper com o meu fole. Após passar essa costura, eu vou vir com o meu forro. Aí, eu vou colocar o direito do meu forro com o forro aqui, certo? Aí, quando eu fizer essa junção do sanduíche, né, forro, canal do zíper e fole, a minha costura aqui vai ser em cima dessa linha de 1 centímetro, tá? Então, vai bater certinho. Aí, você pode conferir, conforme eu fiz aqui, ó. Coloquei a parte do meu canal do zíper, a parte do meu fole em toda a volta. E quando chegou aqui, coloquei, né, o meu clips aqui pertinho da marcação de 1 centímetro que eu fiz. E o que sobrou desse lado, sobrou desse. Então, vai dar para a margem do meu calcador. E depois, a segunda costura que vai ser em cima da marcação de 1 centímetro, tá? Aí, feito isso, tanto vai encaixar na parte das costas, quanto na parte de frente, tá? Na parte da frente da bolsa. Então, aqui eu sei que já bateu certinho. Vou tirar todos os clips. Uma questão também que pode dar diferença é a questão do calcador, que vai estar utilizando para fazer as costuras. Se vai estar marcando 1 centímetro feito, eu fiz. E também se o material tem elastando ou não. Se tiver essa elasticidade, né? Então, vai dar um pouco de diferença. Então, aqui eu venho, ó, um pezinho. Na parte do zíper, vai com cuidado, devagar e sempre. Fiz a costura, tá? E agora eu vou colocar o meu forro. Aí aqui na parte do meu forro, direito com direito, normal. Verifico aqui tudo certinho. E venho e vou costurar em cima da margem de 1 centímetro que eu fiz, tá? A primeira costura foi um pezinho de máquina e a segunda costura que foi na marcação de 1 centímetro. Então, da borda para dentro 1 centímetro e nessa segunda costura passou em cima. Aí, agora eu vou desvirar e fazer a mesma coisa que eu fiz no outro lado, que é pespontar. Então, eu vou puxar, lembrando que aqui na parte do zíper, sela, tá? Com o isqueiro na parte azul. Puxo aqui o meu principal, puxo aqui o meu forro, deixo esticadinho e vou passar uma costura aqui. Da mesma margem que eu passei e deixei aqui, eu tenho que passar aqui também, tá? Pra ficar o mais simétrico possível. Então, vai fazer isso. De um lado eu já fiz e do outro vou fazer agora. Após fazer essa costura aqui de pesponto, eu vou vir descendo aqui, ó, e vou costurar tanto de um lado quanto aqui do outro. Depois que eu costurar, eu venho e refilo. Tiro esse excesso aqui que tá passando do material. Está quase pronta a nossa mochilinha. O nosso anel tá aqui. O anel é composto pelo canal do zíper, mais o fole. Então, costurei, passei a costurinha aqui, ó, nas bordas, conforme eu falei, tirei todo o excesso, corta toda a linha que tem aí. Nas partes que for costurar, que for com linha de nylon 60, que é essa daqui do cone amarelo, aí pega o isqueiro na chama azul e sela, certo? Então, aqui eu coloquei 2 cursores, fica a critério. Agora, eu vou fazer a marcação. Vou juntar aqui, aqui, ó, entre o canal do zíper e o fole, tanto de um lado quanto do outro, eu vou juntar aqui, vou colocar um clips e vou aqui, ó, e vou fazer a marcação. Pode ser com gizinho, pode ser com um pico, com a tesoura. Vou fazer isso no canal do zíper e vou fazer isso aqui na parte de baixo do fole. Se você quiser, no caso aqui eu tô utilizando jeans, calça jeans, né? Pra fazer essa peça. Você pode estar tanto
como um principal quanto forro. Só nessa partezinha aqui que não, mas porque o que tinha ali não dava. Mas aí você faz conforme tem a possibilidade. Se você quiser, pode utilizar uma entretela para dar uma encorpada. Pode estar utilizando um termocolante também. Pode fazer matelaçado, quilt. E na parte da frente, porque aquela não dá pra ver muito não. Naquela dali foi uma calça, aí tem um bordado. Então eu aproveitei a parte da calça com esse bordado. Mas você pode bordar também, pode fazer algum detalhe, pintar, pintura vazada, conforme queira. Pode deixar lisa aqui, ó. Conforme eu fiz com essa daqui, tá vendo? Que ela é assim, ó. Então dá pra se fazer. Então vamos lá. Agora na questão da junção. Aqui eu já fiz as minhas marcações. Aqui também, não sei se tá dando pra ver, mas tá marcado aqui em cima. E tá marcado aqui embaixo a marcação do meio. Com a marcação aqui no meu espelho, meio, vai ficar principal com principal. E vou, ó, tá vendo? Juntar a marcação na outra, ó. E vai ficar direito com direito. Certo? Ó, marcação com marcação, direito com direito. Feito isso, venho aqui, vou colocar clips. E vou clipar tudo. A minha voz não está muito boa. Junta com rinite alérgica. Aí a disfonia funcional fica só pela misericórdia de Jesus. Arranhando não, brincadeira. Mas vamos lá, né? Tá quase terminando. Já dei um bocado de parada aqui no vídeo. Porque senão a Tassiana não aguenta. E desculpe aí esse lado de fundo. É a minha irmã e ela vai passar. Meio com meio. Sempre, tá? Meio com meio. Meio com meio e depois distribui o restante, certo? Eu gosto muito desses clipes, sabe? Eles são aqueles clipes de papelaria. Mas com o tempo eles se enferrujam, né? Ai, que lindo! Fechou, bateu tudinho, que lindo! É a emoção que fala, gente. Pensa na alegria, né? Quando bate tudinho, até aqui nos ajudou o Senhor. E ela vai passar de novo. Olha ela aí, ó. Tá vendo como é que fica? Ah, tá estourando aqui só. Só é uma lâmpada que tem aqui em cima, mas fica estourando, né? Branco aqui, branco ali atrás, aí tem um tecidinho pendurado ali, um meio que transparente cintilante, então toma estourar. Aí ficou assim, clipa em toda volta, e agora passa uma costura. Após passar a costura, vem com o viés e passa. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Aqui, ó, parte da frente, ok? E a junção também, ó, que eu fiz, ó, pra fazer forro, tá? E aqui na parte de dentro, ó, assim. Então agora é passar a costura, tá? Passar a costura e após a costura passar o viés bow neon ou viés destaque, certo? Tô fazendo bolsa, quer comprar? Se quiser comprar com muito dinheiro eu vendo. Tem muito dinheiro aí? Não? Sim? Muito dinheiro. Não é tuas moedas não, tuas moedas não dá pra nada. Não? É muito dinheiro assim, ó. Olha assim, ó, muito dinheiro. Muito reais. Pra vender, quer comprar? Já ia eu passar o viés sem ter costurado. Isso é Marília desconcentrando a pessoa. Então aqui eu vou passar uma costura, tá? Bem na borda. E a costura final eu faço com um pezinho de máquina, ok? Aqui tá, ó, direito com meu direito, tá vendo? Virei pra baixo, vim aqui e costurei. Mas você pode fazer o contrário do que eu fiz, tá? Você pode colocar aqui, ó, o principal aqui, né? No caso, a minha frente pra baixo. O meu fole com o meu canal do zíper é assim. E vou costurando. Aí, vou ajeitando aqui nas bordas, ó. Sempre parando, parando, parando. E vou costurando. Sai tirando um excesso de linha. E agora, eu vou colocar o meu viés. Passei o viés em toda a volta, tá? Vai ficar assim, a parte de dentro. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a parte de trás aqui, né? Então, aqui, ó, tá a parte da frente. Aí eu vou vir e vou empurrar pra baixo. Empurrei a minha parte da frente pra baixo. Vai ficar assim, certo? E agora eu vou vir aqui e colocar a minha parte de trás. Direito com direito, né? Vou pegar aqui o meu meio com o meio que eu já fiz aqui no meu canal do zíper. Meio com meio. E vou clipar. Aqui na parte de baixo, a mesma coisa. Sempre centraliza meio da parte de baixo com meio do fole, meio da parte de cima com meio do canal do zíper. E agora, passar uma costura em toda a volta e passar o viés. E aí, tchararara, passei a costura em toda a volta. Lembrando, bordinha com bordinha, passa a costura. Depois de passar a costura, vem com o viés e faz o acabamento final. E agora vamos desvirar a nossa peça. A melhor hora, né? Quando desvira e olha, uhul, que lindo! Fui eu que fiz. Eu vou começar aqui, ó. Lembrando, corta todos os excessos de linha, sela com isqueiro na chama azul. Aqui no canal do zíper, ó, vou colocar, virar ele assim, ó, certo?
E depois pego a minha mão, coloco aqui no fundo com essa outra, ó, empurro, seguro, desviro. Se for com sintético, utilizo o secador para dar uma aquecida e desvirar para não amassar tanto. Mesmo a mochilinha tendo uma abertura ampla, né, assim, bem grande, é bom utilizar o secador. Aqui vem nas partes arredondadas, vai acertando tudinho, ó, para ficar o mais bonito possível, né? Lógico que quando terminamos de costurar, né, que desviramos, ela vai ficar um pouquinho amassada, porque vai criar forma, né? Aí espera um pouco para poder tirar foto, fazer um videozinho, um Reels, para postar. Ó, aqui você vê que eu não coloquei nenhuma estrutura, mas isso não impede que você coloque. Aqui eu coloquei 2 costures pro fechamento, ó. Aí ficou assim a lateral, tá vendo? Aqui o fole, o canal do zíper. E aqui é a lateral que dá profundidade à nossa peça, ok? Se você quiser colocar o vivo, aí vai ficar o vivo aqui nessas laterais e também na parte de trás da peça, tá? Se for colocar o vivo, aí tem que ter cuidado na questão da alça, tá? Porque se colocar a alça e o vivo em cima, na hora que for pegar, vai estar forçando o vivo, tá? Então, como é alça de costa, que ela vai ficar assim, e a alça de mão, primeiro você coloca o vivo, depois que você colocar o vivo, aí você vem e coloca essa parte aqui de cima. Se você gostou, deixa aquele lindo comentário, deixa seu like, se inscreve aí abaixo, não custa nada. Então, ficou assim, essa mini mochilinha Iris, certo? Calça jeans, saia jeans, tanto em bom uso, né? Faz a lavagem certinha, para depois ir fazendo a peça. Olha como foi, olha que charme. Então, essa foi a que acabamos de fazer. Está sem nada dentro. Essa daqui foi a que eu já fiz há alguns dias, ó. Da mesma forma, foi de uma calça. Aí na perna da calça tinha o bordado. Então, eu peguei e aproveitei, ó. Aí ficou assim. Sendo que nessa alça aqui eu utilizei de plástico, ó. Fica até bem mais em conta do que com as ferragens, porque as ferragens são bem mais caras, né? Então tudo isso acaba agregando valor na peça. Então você analisa aí e façam muito. Façam para os seus pequenos, façam para presentear, postem, faça para vender. Imagina várias cores, ó. Olha essas daqui. Imagina se tivesse mais. Fazia um Reels Stopper, ó. Uma tá cheinha e a outra tá vazia. Tá vendo? Acabamos de terminar e essa daqui já faz algum tempinho já que tá pronta e ela tá cheinha. Pra dar forma e ficar assim. Todas duas sem estrutura, tá? Mas nada impede que você coloque uma estrutura. Olha que linda, mini mochilinha Iris. Eu fiz. A dela já está com ela há um certo tempo. Olha que linda. Eu vou encher essa daqui também. Tá aqui cheinha. Quer dizer, ainda cabia mais coisas, né? Pra ela ficar bem linda, né? Cheia. Mas, só pra ter, ó. Ai, que linda. Que lindas, que lindas, que lindas. Uhul, foi eu que fiz. Mini mochilinha Iris. Eu fiz, você também pode fazer. Olha que linda. Linda, linda, linda. Então, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e deixar um lindo comentário. O que foi que você achou dessa lindeza? Comenta aí, ficarei feliz em saber, em ver. Então, fiz na minha máquina doméstica, você também pode fazer na sua máquina doméstica, na sua pretinha, na sua industrial, certo? O importante é fazer. Fiz aqui ela toda simples, mas você pode estruturar, pode fazer de sintético, tricoline, qualquer material, tá? Lembrando, se tiver elasticidade, ter cuidado, como eu falei na questão, na junção do canal do zíper com fole, se tiver elasticidade na hora que for colocar aqui na parte da frente e na parte de trás pode dar uma diferença. E também a questão do calcador que vai estar utilizando. Por isso que eu coloquei aqui na junção entre o canal do zíper e o fole a margem de 1 centímetro da costura final. Então, a primeira costura eu fiz com esse calcador universal da máquina doméstica, juntando, né, o canal do zíper com fole. E depois, na hora do sanduíche, que é o canal do zíper, fole mais forro, eu fiz a marcação de 1 centímetro, conforme eu mostrei lá, e costurei em cima. Depois, virei e rebati, tá? Fiz a costura lá de pés ponto. Então, ficou assim. Espero que tenha gostado, que tenha servido com nada alguma dica, né? Mesmo que caso você não venha fazer, mas que alguma dica possa acrescentar aí no seu dia a dia. Então, muito obrigada por você que chegou até aqui, se inscreveu, deixou seu like, comentou. Desculpe aí, tá? Alguns barulhos no fundo, algumas passadas aí da minha irmã, a minha voz também, que não tá muito boa, né? Devido à questão da disfonia funcional e com rinite alérgica, a frieza termina piorando. Então, temos que nos cuidar cada vez mais e mais, né? A gente que costura, né? Passa tempo sentado ou em pé, sempre tem que estar se alongando, fazendo exercícios de fortalecimento para evitar alguma dores, né, alguma doença futura. E para quem já tem, assim como eu, coluna, tornozelo, joelho, dores no punho, então tem que ter um cuidado mais redobrado. E também a questão da voz, para estar gravando vídeos, aí fica bem puxado, né? Tem que estar poupando a voz, gravando, parando, hidratar bastante, né?
Então é isso. Gratidão, novamente, gratidão a cada inscrito. Você que não é inscrito, se inscreve aí, deixa seu like, deixa seu comentário, um lindo comentário, tá? Nós, né, que gravamos vídeos e tal, estamos, né, disponibilizando o nosso tempo, nos dedicando para passar um pouquinho do pouco que a gente sabe. E a intenção é que todos possamos crescer juntos, né? Então, estamos aí para somar. Cuide do seu físico, do seu emocional, do seu psicológico. Costure muito. Para vender, para presentear para você, porque você é sua vitrine. Carteira, com a bolsa, com a necessaire, não importa. Chega lá, ó. Tum, tum, tum. Uau, que lindo! Onde foi que você comprou? Se enche de alegria, de gratidão a Deus, né? Pois é Ele que nos capacita cada dia mais e mais. E de orgulho, né? E diz, muito obrigada. Foi eu que fiz. Fico super feliz que você gostou. E aí, vamos encomendar uma? E é isso aí. A cada dia, né, vamos aprendendo. Então, comemore com cada conquista. Seja colocar a agulha da forma certa, ou a linha está desfiando, vai tentando até resolver. Se não conseguir, procura saber com alguma colega, amiga que sabe, algum vídeo que possa lhe ajudar. E quando conseguir, comemora, porque você correu atrás e conseguiu resolver aquela situação. Seja passar um cursor no zíper, porque às vezes tem cursores que são horríveis, que nos dá uma dor de cabeça, mas a gente persiste. Se não dá naquele momento, dá uma paradinha, vai fazer uma outra coisa, depois volta e consegue, tá? Treina, vai treinando e se orgulha com cada conquista. E conforme vai fazendo, vai costurando, vai melhorando, né? A questão da costura, se você não tem muita habilidade em costura reto, pega uma folha de ofício, né? Faz umas linhas lá e depois vem aqui na máquina, tira a linha tanto de cima quanto da bobina e vai costurando. Deixa só a agulha. E vai costurando. E depois você vê se a costura foi certa, se deu uma entortada e vai fazendo. A mesma coisa com curvas, tá? E assim, conforme vai fazendo, vai melhorando, vai se aperfeiçoando cada vez mais e mais, tá? Isso é para costura reta, costuras curvas, isso é para colocar um viés, um vivo, para qualquer coisa. Se cuide como um todo. Lembrando que assim como nós devemos nos cuidar físico, emocional, psicologicamente, a nossa máquina também requer cuidados, tá? Sempre está fazendo uma limpeza, se for industrial, troca de óleo. A doméstica não é óleo, mas acho que é graxa. Então tem que ser colocado também, né? Fazer uma limpeza, colocar. As agulhas, elas têm vida úteis de 8 horas, mais ou menos isso. Se não se quebrar e nem se entortar antes. Então, tem que ter essa atenção, né? 8 horas costuradas, tá? Um exemplo, se eu faço uma peça dessa e levo 3 horas costurando, então, um exemplo, tá? Costurando. Fora marcações, corte, se for dublar, entre outras coisas, né? Aí, um exemplo, você passa 3 horas costurando essa bolsa. Então, uma agulha, se ela não entortar e nem quebrar, dá para fazer 2 bolsas, quase 3 bolsas, né? Então, tem que ficar atenta a isso. Embora que tem vezes que a gente pode até costurar mais tempo, mas sendo que conforme vai passando, a pontinha, né, da agulha, que ela é fininha, né? Ela vai se desgastando. Então, quando ela for entrar e sair do tecido, ela vai puxar a trama do tecido. Então, sempre ficar atenta a essas situações, tá? Então é isso. Muito obrigada a você que ficou até aqui, que se inscreveu, deixou seu like, um belíssimo comentário, tá? Porque merece mini mochilinha íris. E assim ficou as nossas mini mochilinha íris. Eu super amei, fiz já algumas e já entreguei a da minha sobrinha já há algum tempo. E aí, faça você também, tá? Faça pra você, pra presentear, pra vender, posta, porque quem não é visto não é lembrado. Saúde, saúde, saúde. Se cuidem, se hidratem, se alonguem, façam exercício, pilates, hidro, academia, caminhada, ciclismo, não importa, movimente-se. Tchau, tchau. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tchau! E agora, para falar sobre a questão dos moldes e medidas da nossa mini mochilinha íris, que eu fiz em especial para minha sobrinha, certo? Conforme eu mostro no vídeo, os meus moldes estão aqui, papel grossinho, mas você pode passar para cartolina, pode imprimir em papel cartão, conforme queira, tá? Eu não sou nenhuma expert em modelagem, né? Então, eu fiz aqui conforme o pouquinho de conhecimento que eu tenho, tá? Como eu tinha feito aqui, eu peguei e passei para folha de ofício, certo? Para ver se iria caber direitinho, para que vocês pudessem baixar e imprimir aí, tá? Então, eu passei para aqui, aí eu pedi depois para que fosse escaneado, e depois de escaneado, impresso, para ver se ficaria certinho, se não ia dar problema quando vocês imprimissem, se não iria cortar nada. Então, bateu certinho aqui, ó. Eu passei aqui, né, pro ofício, foi escaneado e aqui foi impresso. Então, ó, dá pra ver aqui, tá vendo? E quando eu imprimir, ele vai bater certinho. Só é cortar em cima da linha, que já está com a margem de costuras. Aí eu coloquei aqui, ó, parte de trás, questão da medida, uma vez no principal, uma vez no forro, caso queira, uma vez no estruturador, tá? Aqui no meu molde, quando vocês baixarem aí, vai ver que vai ter um pontilhado. Então, aqui na parte de cima desse pontilhado, de uma margem a outra, tem 16,5, 16,5, 16,5. Aqui do meio até o meio, aqui na parte de baixo, dá 23,5 centímetros.
E aqui, ó, dessa lateral até essa outra lateral dá 20 centímetros, certo? Aí aqui na parte de trás, no nosso molde, eu coloquei aqui as anotações da questão da alça de mão, que eu coloquei 20 centímetros, mas se quiser pode deixar menor. A alça aqui regulável, eu deixei 80, mas você, se for para adulto, coloca uma alça maior, 95 centímetros mais ou menos. A questão aqui, regulador, meia argola ou quadro, vai ser do tamanho da largura de sua alça, tá? Aqui é uma alça de 3, então as ferragens tem que ser de 3 também para encaixar direitinho, certo? Aí eu coloquei aqui 2 reguladores, 2 quadro ou 2 meia argola, tá? Como eu não tinha quadro, então eu peguei aqui e coloquei 2 meia argola, certo? Eu fiz aqui um desenho, ó. É como se fosse a parte de trás. Não sou muito boa em desenho de mão, eu coloquei até aqui o nome, né? Alça de mão. 2 vezes de 10 centímetros, que é a alça para colocar no quadro, ou meia argola, que é aqui, ó. Essa alça daqui, certo? Aí, essa alça daqui a pessoa vai colocar no quadro, ou meia argola. Aí tem outra medida aqui, que é 2 vezes de 7 por 7, um quadrado, certo? No material principal, que é para fazer esse triângulo aqui, ok? Então, a alça vai passar no quadro ou na meia argola, e depois dela pronta, vai colocar naquele quadrado que vamos cortar, e ele vai se tornar nesse triângulo, certo? Eu fiz até aqui, ó, 2 vezes de 7 por 7 do material principal, para fazer o triângulo e depois colocar a alça de 10 centímetros com o quadro, ou a meia argola, que foi no caso que eu fiz aqui. Aí eu peguei aqui, ó, fiz uns desenhos, ó, o quadrado de 7 por 7, depois aqui a gente marca o meio, corta, ele vai ficar assim. Aí a gente vai colocar a alça com o quadro e ele vai ficar assim. Aí eu fiz até um outro desenho aqui, ó, parte das costas, ó. Quando você imprimir aí, você vai ver. Mas é essa parte de trás aqui, tá? O quadrado, marcou o meio, cortou e se tornou um triângulo. E nele vai ter aqui a alça com o quadro ou a meia argola. Então, essa é a minha parte de trás. Esse é o meu molde da parte da frente. Vai ser um retângulo, ok? Tem uns pontilhados aqui também. Então, aqui na lateral, tanto nessa lateral que tem esse pontilhado, aqui de baixo até aqui em cima, ó, vai ter 25,8, tá? De altura. E nessa outra lateral também tem que ter, daqui de baixo até aqui em cima, 25,8 de altura. E aqui na parte do meio do meu molde, daqui de baixo até aqui na parte de cima, tá? Meio, vai estar 28 centímetros. E a largura, conforme aqui o pontilhado, 18 centímetros, eu coloquei aqui. A parte da frente do molde, a medida principal, forro e, caso queira, a estrutura. Pode fazer um quilt, matelaçado, pode bordar, pintar, conforme você tem a possibilidade aí. Coloquei aqui opcional questão de viva e bolsa, porque fica a critério. Aí eu coloquei aqui dentro a medida para o fole e para o zíper, tá? Para o canal do zíper. Essa parte de baixo, né, o fole pega a lateral, o fundo, mais a outra lateral. Aí, essa parte aqui de baixo, principal, forro e estrutura, caso queira. Aí tem o canal do zíper. O canal do zíper aqui, no caso da nossa mini mochilinha Iris, ela é composta por 2 partes, né? Esse lado e esse outro. No meio fica o zíper e os 2 cursores. Principal, forro, caso queira, estruturador. A questão do meu zíper eu sempre deixo maior do que o meu canal do zíper. E como é um canal do zíper grande, eu coloco 2 cursores, tá? Então, ficou assim a parte da frente com todas as medidas, as anotações aqui. E como eu coloquei aqui, né, 28, e coloquei o símbolo, 18, o símbolo, pode ser que tenha alguém que não vai entender, né? Então, eu coloquei aqui, ó, que esse um I, né, é a altura e assim é a largura. Então, essa é a minha parte da frente, com as medidas também do fole, com o canal do zíper. E agora, aqui são as laterais. No caso, como eu mostrei no vídeo, eu utilizo um só e faço molde espelhado. Mas aí, eu já deixei os 2 aqui para vocês, o do lado direito, do lado esquerdo. Então, a medida que tem num, vai ter no outro também. Então, aqui é conforme o pontilhado, de baixo até aqui em cima tem 20 de altura. E aqui, ó, dessa margem a essa outra, 8 centímetros. Então, para cada lado, uma vez no principal, uma vez no forro e estruturador, caso queira, certo? Então, conforme eu mostrei lá no vídeo, ó, eu coloquei assim, aí risca e depois corta, tanto principal, forro e estruturador, caso queira, e depois eu venho e viro. Vou estar espelhando a minha lateral, uma vez no principal, forro e estruturador, caso queira. Aí, ó, vai ficar assim, certo? Você já sabe que uma pro lado direito e uma pro lado esquerdo. Ficar atento sempre na hora que for cortar, ó. Depois viro, ficou espelhado, e assim tá os meus 2 moldes para as minhas laterais, certo? Então assim ficou da lateral, parte da frente, parte das costas. Aí, quando imprimir, ficou assim, ó. Quando chegou para mim impresso, depois que foi escaneado. Então, quando você imprimir aí, vai sair certinho e você vai dar para fazer, tá? Aqui eu fiz as minhas anotações aqui, ó, no papel, tá vendo? Então, quando ele foi escaneado, que foi impresso, ficou assim. Aí você, da mesma forma que para mim veio assim, para vocês também. Lembrar de quando for imprimir, ser do computador para a impressora. Porque se for do celular para a impressora, possa ser que dê diferença na questão do tamanho, tá? Então, ficou assim. Espero que tenha dado para entender. Tentei explicar da melhor forma possível, conforme um pouquinho que eu sei, mas que você possa entender, possa fazer, que alguma dica possa lhe servir também, seja útil. Então é isso. Essa é a nossa mini mochilinha Iris. Olha que lindo. Eu fiz, faça você também.
E se fizer, deixa um comentário aí. E se postar, quiser me marcar também, ficarei feliz. Então é isso. Tchau, tchau. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mini mochilinhas Íris. Tchau!